Vamos para o resumo da lição de número 13, lembrando que estamos na véspera de Natal e precisamos também ensinar a igreja sobre o propósito, né, sobre realmente o significado do Natal. Sabemos, é claro, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas temos que ter a convicção de que quando falamos Feliz Natal para alguém, estamos dizendo seja feliz ou esteja alegre, pois nasceu o Salvador. Então, portanto, Feliz Natal a todos vocês, ou seja, estejam alegres, pois nasceu o Salvador. O título desta lição, O Propósito de Missões. Este versículo, há muitos anos eu tenho guardado no meu coração. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Verdade prática, pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Então, nosso Deus deixou essa ordem, né, a grande comissão. Apocalipse capítulo 5, do versículo 9 ao 14, é a nossa leitura bíblica em classe. E a nossa introdução, ela está relatando o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Então, a nossa obrigação é pregar o Evangelho até a volta do Senhor Jesus Cristo. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, não importa a língua, cultura ou contexto econômico de qualquer uma nação ou de qualquer uma cultura ou de uma tribo, nós temos por obrigação levar esta palavra. E se é uma obrigação levar esta palavra, e se há uma ordem divina, o Senhor é que nos capacitará. Então, ore ao Senhor, confie no Senhor e deixe Deus trabalhar sobre a sua vida, sobre a vida da sua igreja, através de missões. Primeira parte da lição, no item 1, primeira parte, o alvo da obra missionária. No item 1, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Então, a Bíblia Sagrada é bem clara. Então, que em Apocalipse está dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda, aqui a palavra é bem clara, toda, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, então, de toda tribo, língua e povo e nação. Isso significa, isso é o resultado produzido pela obra de Cristo. Então, Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele morre para a salvação de toda a humanidade. Hoje mesmo escrevi um texto dizendo: Jesus morreu para salvar a todos, mas nem todos obedecem ou ouvem, né, a sua voz, o seu convite, ou aceitam o seu convite, ou abrem o seu coração para o Evangelho. Mas a nossa obrigação é levar este Evangelho. No item 2 que da primeira parte, um propósito global. Em Mateus 28, 18 e 20, a palavra toda aqui, ela traz a mesma conotação do alcance do Apocalipse 5. Então, ali no São Mateus, no capítulo 28, né, o versículo 19 especificamente diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, todas as nações. Então, a ordem do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse está ali confirmado. Ao morrer na cruz do Calvário, ele morreu para salvar pessoas de todas as tribos, língua, nação. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Então, nós estamos neste propósito. Deus colocou cada um de nós nesse propósito. Por isso que Paulo entendia bem isso. Ele deixou bem claro: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Amém? Parte 2.
pregar o evangelho, a responsabilidade de todo crente, é responsabilidade de todo crente. No item 1, qual é a nossa disposição? Olha, quando fala disposição, é algo que mexe com o nosso íntimo, é algo que vem nos constranger, porque tem dia que nós estamos muito animados e tem dia que nós não temos certeza nem da nossa própria salvação. Portanto, é necessário equilíbrio e temperança ao crente. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus também, né, tem a ver com a execução dessa ordenança? Se nós observarmos aqui em São Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunhas a todas as gentes, então virá o fim. É claro que esse versículo também, alguns outros teólogos dão uma interpretação diferente, mas nós temos que levar o evangelho. E quando esse evangelho for pregado a todo mundo, ou significa, todos agora foram convidados, aqueles que não aceitaram, eles estão recusando esse convite. Por isso que é interessante, e nós estamos lendo, falando aqui durante toda essa lição, nessa revista, sobre a obra missionária, Janela 10x40, Janela 10x40, 67 nações, quase 4 bilhões de pessoas, onde há uma miséria muito grande, onde ali tem um grande número de muçulmanos, onde na maioria dos lugares é proibido se falar de Jesus Cristo. Nós precisamos entrar ali. Mas pastor, como é que eu vou? Como é que eu faço? Primeiro, meu querido, é oração. Fale com Deus. Peça para Deus visitar todos estes povos. Amém? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Temos formado obreiros? E outra coisa, temos formado bons obreiros? Porque os obreiros hoje, eles estão abarrotando as igrejas, estão sentando ali no púlpito, que é um monte de obreiro. Daqui a pouco o púlpito vai ser maior do que a nave da igreja, que é tanto de obreiro. E o que estão fazendo, o que estão trabalhando? A maioria ali só quer credencial e se aparecer e dizer: eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou pastor. Na verdade, precisamos ser crentes e missionários, levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso é obrigação de todo crente. E os nossos jovens, né? Eles enxergam essa grande urgência do trabalho de levar esta palavra. Estamos prontos a dar a vida por esta grande obra? Será que estamos prontos a dar a vida por esta grande obra? Olha que Paulo, olha o que está relatado aqui, Lucas escreve, né, em Atos capítulo 20 e versículo 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, não tinha vida por preciosa, mas precioso é levar a palavra, obedecer o ídolo do Senhor Jesus Cristo. Essas perguntas contribuem para testarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender à grande comissão, a este grande chamado, haverá o que? Haverá um grande juízo também sobre as nossas vidas. O campo missionário está aí, que Deus nos capacite, venha nos encorajar, venha nos encher da sua graça, de coragem, de entusiasmo para levarmos esta palavra. No item 2, pois me é imposta esta obrigação. Então o apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. Então a expressão ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim se não anunciar o evangelho, nós temos aqui dois pontos. Primeiro, a obrigação, e segundo, a punição. Então Paulo tinha, né, no seu entendimento bem claro: primeiro, é minha obrigação levar esta palavra. Primeiro, é minha obrigação pregar esta palavra. E segundo, ai de mim se não anunciar o evangelho. Então Paulo, é claro que havia uma punição, mas haverá uma punição, mas nós não pregamos o evangelho para não nos incorrermos na punição. Nós pregamos o evangelho por amor às almas. Se você entendeu quem é Jesus, se você recebeu Jesus no seu coração, só de entender quem é Jesus, de receber Jesus no seu coração, isso grita dentro de nós como uma urgência muito grande de levar o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho é uma boa notícia. Ide por todo mundo e anunciai, né? E pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Então nós temos esta obrigação. Pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas é uma imposição divina. Glória a Deus.
conclusão aqui, a nossa conclusão, há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem da salvação do pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é opção, pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Então, se Jesus me salvou e se eu sinto essa paz em meu coração, grita dentro de mim a urgência de levar esta palavra e de anunciar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1. O que é possível perceber numa leitura atenta no livro de Apocalipse? É possível entender, né, e aprender perceber o propósito de Deus em redimir a humanidade desde Gênesis, ou seja, ele morreu para salvar pessoas de todas as tribos, línguas, nações, etnias. Pergunta 2, qual é o alvo sublime de nossa missão? Então, qual é o alvo sublime de nossa missão? A anunciar a realidade salvífica para todo ser humano. Então, o nosso alvo é anunciar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de toda a humanidade. E tem 3, segunda lição, qual é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja? Qual é esse propósito glorioso de Deus? Pregar o evangelho a todos os povos, resultando em conversões de milhões de pessoas de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Pergunta 4, qual é a sua disposição em levar o evangelho ao pecador? Qual é a sua disposição? Resposta pessoal. Tem dia que nós estamos muito pouco dispostos a qualquer coisa, mas tem que haver um equilíbrio, tem que haver oração, tem que haver temperança, tem que haver renúncia, tem que haver propósito, tem que haver depósito. Então não desanime, leia sempre a Bíblia, ore, busque a Deus e seja um instrumento de Deus aí onde você está, abençoando aqueles que estão ao seu redor, ajudando a levar a palavra de Deus. Pergunta 5, quais são os 2 sentidos da expressão ai de mim se não anunciar o evangelho? Quais são os 2 sentidos? Primeiro, obrigação, e no segundo, punição, mas que nós possamos trabalhar nesse sentido de anunciar o evangelho e sentir essa graça de Deus sobre a nossa vida, não de medo de uma punição, mas sabedores, né, que ao levar o evangelho estamos cumprindo uma ordem do Senhor Jesus Cristo e abençoando, porque um dia também nós fomos abençoados através de alguém que nos trouxe a palavra. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.